Trabalhando ou estudando, você provavelmente já ouviu falar de Prop Drilling. E nesse vídeo aqui, eu vou sanar todas as suas dúvidas e te explicar do início ao fim o que é Prop Drilling, como resolver isso e por que isso é gerado. Olá, senhores, tudo certo? Me chamo Pedro e nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que é Prop Drilling e te dar alguns exemplos, mostrar código do início ao fim. Então, sem mais delongas, vamos lá para o código. Eu tomei aqui a liberdade de pesquisar um componente básico para a gente recriar numa tela em React, para eu te mostrar como que o Prop Drilling surge e também como que a gente pode evitar ele. Então, eu pesquisei aqui, por exemplo, o Profile Card, e vamos pegar algum Profile Card aqui para a gente imitar, né? Bora tentar pegar um simples para não demorar muito. E eu vou começar a fazer a estrutura daquele card aqui. Bom, eu me dei o trabalho aqui de criar algo que não ficou nada igual com o card, mas isso não importa. O que importa é que a gente vai replicar agora o que seria um prop drilling com esse componente bem aqui. O que eu vou fazer agora é, por exemplo, vou imaginar que essa é uma aplicação React real, um projeto em produção. Vamos imaginar que eu vou tornar o nome do card um componente também. Então agora é um card e dentro dele vai ter um componente de nome. A primeira coisa que a gente vai fazer é transformar esse card em um componente. Então a gente vai criar aqui um componente card. Perfeito. Aqui eu criei dois componentes, um card e um card name. Obviamente, como eles são componentes, é esperado que a gente receba dinamicamente alguma prop deles. Então vamos passar o nome para o card aqui. Eu criei um estado com o name John Doe e quando eu passar aqui para o card, eu vou, por exemplo, passar o name aqui. E para o card name eu também vou passar o name. Perfeito. Voltando aqui na tela, esse componente já tem que estar funcionando. Vamos salvar tudo. Aqui eu tenho meu card com o nome de John Doe. Mas vamos dizer que eu queira mais alguma interação dentro desse card, dentro do nome desse card. Vamos dizer que toda vez que eu der um hover nele aqui, eu quero que apareça um tooltip no nome dele, falando assim, meu nome é John Doe e eu faço X. Então a gente vai criar mais um componente dentro desse card, dentro do título desse card, para ele ser um tooltip, por exemplo. Perfeito. E aqui novamente, a gente tem um card, a gente tem um card name e agora a gente tem um card name tooltip que exibe o nome dele e a profissão que ele é. Vamos dizer que a gente quer mais alguma coisa aqui dentro. No caso, agora dentro do tooltip, uma pequena badge, não sei, uma seção exibindo as iniciais do nome dessa pessoa. Vamos fazer isso. Novamente, a gente criou mais um componente dentro do card name, dentro do card tooltip, dentro dele. Agora a gente tem um card initial name que vai exibir as iniciais de cada nome dele. O nome dele é John Doe, aqui vai ser JD, por exemplo. Se eu mudasse o nome para João Costa Araújo, por exemplo, aqui já teria que aparecer o nome dele. Então a gente vai voltar aqui no projeto e alterar o nome dele para João Costa Araújo, né? Vai ser João Costa Araújo Pereira da Silva, por exemplo. Agora, a gente vai ter as iniciais do nome dele aqui. E programando isso aqui, você já deve ter percebido o problema. A cada novo componente, eu tenho que repassar as mesmas propriedades para cada componente. Voltando no projeto, a gente vai ver aqui, eu vou fechar os arquivos para ficar mais claro. A gente vai aqui no nosso arquivo principal. A gente tem no arquivo o card. O card recebe duas propriedades, o name e a profession. Se eu for dentro do card agora, ele vai ser aqui o card, só que dentro dele a gente vai ter o card name, que também vai receber o nome e a profissão. Se a gente for dentro do card name, a gente vai ter o card name tooltip, que também vai receber o nome e a profissão. Se a gente for dentro do card name tooltip, a gente vai ter o card name initials, que vai receber só o name dessa vez. Mas nada impede da gente passar a profissão para ele. E se a gente for dentro do card name initials, a gente vai ter finalmente algum componente que não está usando a propriedade e repassando ela. E por que isso é um problema? Porque isso é um prop drilling. A gente está meio que... A tradução literal seria que a gente está derramando props, a gente está passando elas indefinidamente, porque todos os componentes precisam saber essa informação para o comportamento deles, por exemplo. Porque aqui no meu card eu quero mostrar o nome, mas quando der um hover no nome, eu quero que mostre o nome e a profissão. E dentro desse nome e profissão eu quero que apareça as iniciais do nome. É claro que essa lógica aqui está bem fantasiosa, toda essa UI está bem fantasiosa, mas isso geralmente acontece dentro de aplicações reais. Só para a gente ter certeza que você entendeu,
Prop Drilling é basicamente o repasse indefinido de propriedades de componentes pais para componentes filhos. Ou seja, em cada layer, todos os componentes vão estar passando alguma propriedade para baixo, ou seja, para o filho dele, e o filho dele vai repassar para outro filho, e outro filho, e outro filho. Isso vira um problema. E agora a gente já está assim, caminhando para o final desse vídeo. Qual é a solução para esse problema? A solução, basicamente, a solução é bem simples. É um gerenciador de estado global. Vai ser uma parte da aplicação que vai ficar responsável por gerenciar uma informação e todos os componentes vão poder acessar essa mesma informação globalmente. Ou seja, eles não vão precisar ficar conversando entre si. Eles vão lá, onde tem a informação, vão pegar a informação e vão renderizar na tela. Eu vou criar um pequeno exemplo aqui também para mostrar para vocês. A solução que eu criei aqui é a mais simples e prática que você vai poder encontrar. É a solução do próprio React. O React tem um gerenciador de estado global, no caso seria o contexto do React. Se você for na documentação aqui, a gente vai acessar ela daqui a pouco, você vai ver que o React tem um negócio chamado contexto. E esse contexto serve para basicamente isso, gerenciar informações, gerenciar estados de forma global. Um componente pai vai gerenciar isso tudo e componentes filhos dele vão poder extrair informação disso. A gente vai ver isso agora. Aqui eu criei um Account Provider, que vai ficar dentro dessa pasta aqui, Providers Account Provider. E esse Account Provider nada mais é que um contexto do próprio React. A gente cria esse contexto aqui, e esse contexto retorna duas coisas. Um Account Context Provider, no caso, você vai poder ver que ele tem um Provider e ele tem um Consumer. Por enquanto a gente vai discutir só o Provider, que é o que vai permitir a gente passar essas informações para baixo, para componentes filhos. Então aqui eu passei um próprio children para ele, dentro de children ele vai ficar aqui, e eu criei um hook para a gente acessar esse contexto, ou seja, também no React a gente tem uma função, um hook no caso, chamado useContext, onde a gente vai poder passar o useContext no componente, passando o accountContext e poder extrair essas informações desse contexto. A gente vai poder ir, por exemplo, agora no card, e ao invés de eu passar essas informações para o card name, e se eu quiser o nome, por exemplo, eu vou poder só passar o use account para o card name. Eu não vou precisar mais passar as propriedades. Então eu posso remover daqui, posso remover até daqui, por exemplo. Esse componente não precisa mais receber nenhuma informação. E agora eu só vou precisar passar ou chamar o use account dentro do card name. Ele vai ter a informação de conta, onde a gente vai poder passar o account name. E por enquanto a gente vai desabilitar o card name tooltip só para mostrar funcionando o card name. Então eu vou apagar tudo isso aqui e vou voltar na minha aplicação e mostrar que o nome já está aparecendo aqui. Agora ok, a gente vai fazer isso no card tooltip. A gente vai vir aqui, vai chamar, vai usar as propriedades, você salvar aqui. Como a gente não precisa mais passar, a gente pode tirar toda essa definição de tipos aqui. E agora já está funcionando. Vamos fazer a mesma coisa no card name initial. A gente vai tirar as propriedades, vai lá nele, vai chamar o use account. Dentro do use account, a gente vai pegar o account name, e pronto, já está funcionando. Percebam que a gente não mudou a estrutura do nosso componente, a gente apenas está consumindo a informação de outro lugar. A gente não precisa mais passar como propriedade para cada componente que a gente tem o nome, a profissão, por exemplo, ou qualquer outra informação que você queira. Ele vai consumir de um estado, seja ele global ou local. Tem como você criar esses providers em qualquer lugar do seu projeto. Ou seja, a solução para o Prop Drilling é um gerenciador de estados local ou global. Depende do tamanho do seu projeto e do que você quer fazer. Mas evite criar vários componentes que dependem de propriedades um dos outros. Você vai poder evitar esse component hell bem aqui, por exemplo, onde cada componente vai chamar um ao outro e vai ficar uma árvore de elementos gigantesca. Obviamente, o React Context não é a única solução para isso. Tem soluções mais famosas e até mais performáticas que a Context API, mas eu vou deixar isso para outro vídeo. Mas o que você pode usar é, por exemplo, ZooStand, Redux, deixa eu me lembrar algum outro, JTI, Mobix, tem vários outros que você pode usar. O importante é que você use um gerenciador de estados para evitar esse tipo de coisa. A importância disso é você deixar o seu projeto mais limpo e fácil de ler, né? Porque não é legal você, por exemplo, entrar em um componente aqui,
o card, aí dentro do card vai ter um outro componente que a pessoa vai ter que acessar para editar, e dentro do card vai ter o card name tooltip, dentro do card name tooltip vai ter o card name initials e assim por diante. E ser uma chamada infinita de componentes. Bom, se você foi apto a entender todo esse vídeo, eu já te considero pronto para responder essa pergunta numa entrevista de emprego. Ou, caso no seu projeto exista Prop Drilling, você já corrija isso e tente encontrar uma melhor forma de resolver essa situação. A importância disso é um projeto mais performático e também mais fácil de ler. Que ninguém quer ficar entrando em componente depois de componente, vendo que propriedades são repassadas componente depois de componente e dar manutenção nisso, que é realmente uma chatice. Se ainda restou alguma dúvida ou você discorda de algum ponto, só comentar aqui embaixo que eu vou te responder assim que possível. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu!